Voltando, crianças. Quando a gente se depara com reações chamadas reações sucessivas, né? Quando temos reações sucessivas, como é que a gente faz? Como é que se trabalha com reações sucessivas? Nós precisamos encontrar uma reação global. Como assim, professor? O que é reação global? É uma reação total, né? É o que está vinculado ao total. Como eu falei para você, já tinha feito essa questão. Então, possivelmente aparecerá aí a resolução. Como eu estava no nono ano, não consegui apagar para a gente trabalhar, tá? Então, sejamos mais objetivos, tá? Bem, veja aí, ó. Reações sucessivas acontecem muito no Enem, principalmente quando fala essa parte de ferro-gusa, né? Quando se fala dessa parte industrializada da coisa, cálculos estequiométricos está muito vinculado a isso daí. Então, precisa encontrar uma equação global. E é dessa equação global, obviamente, levando em consideração o balanceamento, todo esse fator, e é dessa equação global que nós vamos trabalhar aí o cálculo estequiométrico. No caso, ele quer que a gente calcule a massa de enxofre em quilograma necessária para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Né? Então, quando ele dá essa informação aqui de 1 tonelada, né, já é uma amostra para a gente, né, já é um dado para ser trabalhado, né? 1 tonelada aí, ele quer que a gente mexa com essa massa de enxofre. Então, eu preciso fazer relações de vinculação, de cancelamentos, né? Como é que seria, então, gente? Como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com esse tipo de reação? Como é que eu cancelo isso aqui? Me diga. Uma ideia, me dê uma ideia, eu quero uma ideia. Como é que eu vou cancelar 3 reações e transformar ela em uma? Como é que eu faço esse cancelamento? Gabriel, me diga, como é que eu faço? Posso multiplicar isso daqui por 2? Pode ser? Então, ficaria 2 aqui, né? Ó. 2 aqui, 2 aqui. Não é? Depois, aí eu posso fazer mais alguns cancelamentos? Dá para fazer mais alguns cancelamentos? Só se eu quisesse multiplicar mais alguém, né? Que desse para cancelar. Então, o SO3 não dá para cancelar com ninguém. Dá, até dá aqui embaixo, né? Então, eu posso multiplicar aqui também por 2, né, não, Alan? Posso multiplicar por 2 aqui também. Então, posso botar um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Não é verdade? Posso fazer isso. Quando eu faço isso daí, aí eu posso fazer o processo de cancelamento. Eu posso cancelar esse 2SO3 com esse 2SO3. Eu posso cancelar esse 2SO2 com esse 2SO2. Não é não? E o que sobrou passa a ser a nossa forma molecular. Então, deixa eu mudar de cor aqui, vou botar um preto agora. Pronto, vai ficar assim, ó. 2 enxofres, professor. Nós iremos ver aquelas relações de mol com mol, CNTP, vamos sim, com certeza. Aqui mesmo, já já vou chegar lá. Que é aquela relação, né? A relação direcionada. Vamos aqui, ó. 2 mol de enxofre, não é isso? Mais 3 de oxigênio, tá vendo? Eu tô somando, ó. 2 mais 1, 3, né? 3 de oxigênio, mais 2 mol de água, produzindo aqui 2H2SO4. Não dá para eu diminuir isso daí, não dá? Ou não? Consigo diminuir ou não? Então, veja que eu cheguei nessa reação aqui, né? Chamada reação global. Quando ele disse para a gente que é 1 tonelada, essa tonelada é a amostra que eu preciso encontrar de enxofre. Então, eu vou tirar essa tonelada do ácido, né? Fazer relação com ácido, para poder encontrar aí a quantidade de enxofre. Deixa eu apagar bem aqui, porque a minha resolução está muito mais completa. Deixa eu apagar só como eu cheguei aqui, tá?
Mas não se preocupe não que vai aparecer tudo direitinho aí. Então, quando eu faço isso, veja só. Foi o que eu tinha feito lá. Não é? Peguei tudo isso daqui. Peguei aqui, cancelei, ó. Veja que eu fiz o mesmo processo. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Estão vendo aí? Todos conseguem ver? Minha imagem está ruim aqui no meu celular. Eu não sei se vocês estão me vendo. Mas tudo bem. Aqui, ó, tonelada, né? Uma tonelada corresponde a 1.000 quilos, porque ele quer em quilograma, né? Veja aí os dados sendo fornecidos. Aqui só para a gente diminuir os zeros, para quem não gosta de trabalhar com zero. Então, o que é que eu faço? Fiz aqui a junção, né? Chegamos na formulazinha geral. E agora eu posso utilizar as unidades, né? Ó, porque quanto é que vale o enxofre? A sua massa é 32 gramas. Qual é a massa do ácido sulfúrico? 98 gramas. Mas eu não posso esquecer de utilizar as minhas concentrações, né? Por isso que precisa estar balanceado, não posso esquecer. Ah, mas se eu quisesse diminuir aquele valor, professor, eu poderia diminuir? Dá para diminuir? Dava, que se você quisesse diminuir, não precisava colocar esse 2, por exemplo. Se você quisesse dividir por 2, né? Ó, por exemplo, ficaria assim, né? 2SO2, não, perdão, ali. Só para mostrar como eu posso diminuir aquele valor. Esse valor de fração, eu posso diminuir. Ficaria assim. 2 enxofres, mais 3 oxigênios, que foi aquela somatória, mais 2 moléculas de água, produzindo aqui 2 de H2SO4. Se eu dividir tudo por 2, aí fica um enxofre, né? Fica 3,5 de oxigênio, não é não? Mais água, mais ácido sulfúrico. O que é que nós entendemos por coeficientes estequiométricos? Não são os menores números inteiros? Então, se você quisesse não utilizar aquela multiplicação por 2, como eu fiz lá no início, você poderia fazer essa relação direta com a fração, não teria problema. Porque o que nós queremos na questão é isso vinculado a isso. Como eu coloquei com 2, na hora que eu estava fazendo, eu coloquei na representação com 2, não tem problema. Esse 2 com 2 eu vou cancelar, tá vendo? Ó? Aqui é como se estivesse dizendo apenas os 32 gramas que eu tenho de mol de enxofre para os 98 que eu tenho de mol aqui de ácido sulfúrico. É o que a gente vê aqui, né? Como a amostra foi de 1 tonelada, que corresponde a 1.000 quilogramas, multiplico aqui 32 vezes 1.000, que seria vezes 10 a 3, dividido por 98. Então, nós teríamos em quilograma de enxofre esse valor aí de 326,5 quilogramas desse elemento. Ok? Alguma pergunta? PH, Marina, Maria Rosa, Orleane, Gabriel, Tuane, Alain, Vitor, quem mais? Eclis, quem mais? Tem tanta gente aí hoje. Tem tanta gente. Não, então de boa, né? A Fabi. Nunca mais ouvi sua voz singela. Pode repetir? Posso. Com certeza. Com certeza. Veja aqui. Aqui é se você quiser simplificar, tá, Maria Rosa? Só se você quiser simplificar. Eu não aconselho fazer isso. Eu estou fazendo porque o livro mostra, tá? Mas eu não aconselho fazer essa simplificação. Porque tem gente que vai se confundir, tem gente que não vai entender essa questão desse 3,5 aqui, o que foi que aconteceu? O que é 3,5? Porque eu peguei esse 2 e dividi por todo mundo, ó. Dividir 2 por 2, fica assim, né? 2 dividido por 2. Dividir 3 por 2, ó. Então, isso daqui não dá para ficar com o número fracionado. Então, por isso que ficou 3 sobre 2, né? Dividir todo mundo aqui para diminuir os valores. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui também. Como eu tinha feito com 2 lá no início, multipliquei todo mundo, né? 2, 2, 2, para poder chegar nesse processo final. No meu cálculo não vai influenciar, porque você está vendo que eu cancelei aqui, inclusive, Maria Rosa, as unidades, 2 e 2, tá vendo? Ó? Eu cancelei, cortei. Então, ficou os 32 gramas do enxofre, que é a massa molar, né, está para 98 gramas. Professor, o senhor multiplicou as equações por 2, foi muito rápido, Marina. Foi muito rápido, deixa eu ver. O senhor multiplicou as equações por 2, com base na reação do meio. Justo!
para eu poder cancelar, né? Então, eu precisei fazer cancelamentos. Então, quando eu multipliquei por 2, eu notei a possibilidade de ter os valores iguais e poder cancelá-los. No caso, 2 enxofres, né? Isso, e 2 SO3. Então, eu tive que multiplicar de cima e de baixo por 2 para poder ter esse mesmo valor. E caso eu quisesse, lá no final, esse 2, 3, né? 2, 2, quisesse diminuir, eu fazia o processo contrário, não mais multiplicaria, fazia a divisão. Né? Eu mostrei a divisão porque tem gente que vai fazer assim, tranquilamente. Vocês vão ver resoluções, se quiser, dessa maneira, né? Onde eles dividem, eles vão multiplicar e depois dividem para poder ter um menor valor para trabalhar com proporção. Porque quanto maior for esse valor, você vai ter que multiplicar, vai ficar um valor muito grande para poder dividir, né? Como são valores iguais, eu só cancelo aqui, ó, e utilizo a multiplicação mais branda, vamos dizer assim. Então, fica 32 vezes 10 a 3, né? Lembrando que ele está dando aqui uma amostra para a gente de 1 tonelada. É 1 tonelada que ele deu. E 1 tonelada corresponde a quilograma, que ele pede isso para a gente. Ele quer o valor em quilogramas. Ele não quer em tonelada, né? Ele quer o valor em quilograma. Então, cancela o grama com grama aqui, ó. Sobrou só a unidade quilograma. Que fazendo toda a matemática, vai ficar aí 326,5 kg de enxofre. E é o resultado, tá? Isso eu estou levando em consideração o quê? Reações sucessivas, né? Quando vocês se deparam com reações sucessivas, vocês precisam chegar numa equação global. 32,98 são as massas, justamente. O enxofre, a unidade do enxofre é 32 gramas, né? Por mol. E o do ácido sulfúrico, H2SO4, é 98 gramas por mol. Se você calcular, como é que calcula? 2 vezes 1, mais 32, mais 4, equação global, nono ano, faz tempo. Faz tempo. Eita, PH, eu tô ficando velho mesmo, hein? Meu Deus, cara. O engraçado é que eu tô ficando velho, tô ficando cabeludo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Tá crescendo, não sei o que é isso, não. Acho que foi a praga do Christian que inverteu para ele, né? Então, fazendo essa multiplicação dá 98. Então, é toda a relação, né? É toda a relação matemática. Então, Marina, quando você se deparar com 3, 4 situações de equações, você precisa se basear em uma delas. É como se fosse lei de Hess, nós vamos trabalhar na próxima semana, se Deus quiser. Você vai procurar uma delas e multiplicar valores, ou dividir, tanto faz, multiplicar ou dividir, para você conseguir fazer cancelamentos. E desses cancelamentos, você definir uma equação. O cálculo estequiométrico não pode ser você escolhendo uma delas, porque você tem enxofre nas 3. Você está entendendo? Você tem enxofre nas 3. Então, das 3 equações, você produz uma. E dessa uma que você produz, você faz todo o processo matemático, né? Toda a questão estequiométrica, e especificamente com as suas proporções. Tudo bem? Na próxima questão é muito parecida, também com reações, né? Está bem vinculado a reações. Gente, a aula está sendo gravada. Esse slide aqui eu vou dar para vocês, tá? Porque ele está resolvido, então fica mais fácil para vocês estudarem, tá bom? E como eu falei, dúvidas, se necessitar de mim, vocês sabem que pode contar comigo, gente. Não se omitam, crianças. Façam uma coisa que eu sempre disse, que eu sempre fiz na minha vida. É um conselho, óbvio que se conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia. Mas não deixe para amanhã, que vocês podem fazer hoje, não deixe. E não pensem que vocês sabem de tudo, tá? Sejam confiantes, sim. Não sejam autoconfiantes, para você não se frustrar no final. Que a pior coisa que tem é a frustração. Porque você fica, não vou, daí para que eu vou estudar isso daí? Por que eu quero estudar reação sucessiva? Isso daí eu já sei, daí eu estudei no nono ano. Aí caiu, você esqueceu de multiplicar, você esqueceu de fazer a relação com a proporção, e aí você não chegou no seu sonho. Por quê? Porque você foi autoconfiante. Você não teve cautela, você foi com muita sede ao pote. E aquele aluno que tem a confiança é aquele que treina. Então, para fazer um exercício, treine pelo menos uma vez na semana de estequiometria. Principalmente esse fator aqui de reação sucessiva, o que eu falei na aula passada, né, de reagente limitante,
E não podemos esquecer de pureza e rendimento, que com certeza é pedido pureza e rendimento. Tá bom? Vamos lá. Nessa daqui, o processo é muito parecido. Agora, aqui eu tenho uma coisa que eu preciso salientar a vocês. Note que aqui está falando de pureza, né? Ó, quando o grau de pureza do reagente é inferior a 100%. Então, quando chegou nessa impureza, o X saiu. Ele diz assim, utilizando como exemplo o exercício anterior, como uma informação complementar. Valeu, X, ainda bem que você está aí. O ácido sulfúrico em produção industrial resulta de reações representadas pelas equações. Então, aquela mesma que a gente viu, né? Aquela mesma, então, que eu vou plagiar ela aqui, multiplica tudo por 2, né? Então, a gente vai ter 2 enxofres, não é isso? A gente tem 2 enxofres. A gente tem o que mais? Esqueci. Esqueci. Ela está respondida, mas não quero ver ela respondida agora, não. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Eu esqueci qual é a sequência. Oh, meu Deus, eu tô ficando velho mesmo, PH. Tá aqui, né? 2 enxofres, 3 oxigênios, 2 moléculas de água e 2 de ácido. Então, vou voltar para lá. 3 oxigênios, 2 de água. E aqui 2 de ácido sulfúrico. Está balanceando. É porque eu já estou aproveitando a mesma questão, Maria Rosa. A mesma questão, a mesma que a gente tinha feito, né? Da sucessiva, tá vendo? Estou aproveitando ela. Tá? Então, diz assim, ó, calcular a massa de enxofre em quilogramas com 90% de pureza. 90% de pureza. Gente, cuidado. Crianças, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Ele está dizendo que o que a gente vai encontrar de enxofre tem 90%. Então, nós calculamos o enxofre aqui, não foi? Como foi que a gente fez? A gente pegou aqui, né? Vou mudar de cor, vou botar aqui um lilás, né? Aqui é 32, fica 2 vezes 32. Lembra? Não foi assim que a gente fez? 2 vezes 32, que vai dar para 2 aqui vezes 98, que é justamente a massa do enxofre. Não foi assim que a gente fez? Colocamos aqui a amostra que era de 1.000 quilogramas, que é 1 tonelada. Então, eu vou colocar aqui 10 a 3 quilogramas. Foi assim que a gente calculou. Foi verdade? Então, o nosso X aqui deu quanto? Bora voltar para a gente pescar aqui, rapidão. Deu 326,5, não foi? 326,5. 326,5 quilogramas de enxofre. Foi o que nós encontramos. Tem aluno, e não são vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão querer chamar esse valor de 100%. Gente, regra de 3 relacionando a 100%. Justo? Então, veja, você não vai chamar isso daqui de 100%, não. Isso aqui não é 100%. Gente, isso não é 100%. Isso corresponde aos 90%. Isso corresponde aos 90%, o que está dizendo bem aqui de pureza, ó, 90%. Não é 100%. A letra A vai estar lá para você marcar. É a de Arapuca. Cuidado, ele vai te dizer quanto já tem de pureza. Ó, eu tenho 90% de pureza. Então, o que eu acho? Calcule a massa de enxofre em quilograma com 90% de pureza necessária para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Então, esse 326 não é 100%. Ele não é 100%. Ele corresponde aos 90%. Então, é como se você estivesse fazendo isso. Então, aqui é para você ter cuidado. Vou até colocar aqui, ó, cuidado. Não entre nesse conto do vigário. Não entre nesse conto do vigário. Por favor, leia a questão. As pegadinhas estão aí. O golpe está aí, cai quem quer. O golpe está ali. Onde o aluno vai olhar, 90%, eu vou jogar esse valor que eu calculei para 100, então 90, tiro 90 daqui e vou encontrar. Não, gente, esse valor que nós encontramos já é o valor puro. Já é o puro aí. Então, agora eu faço a relação dos 100%. Como? Eu vou chamar esse valor aqui, que nós já encontramos, 326,5 quilogramas, e vou dar o crédito dele, 90%. 100%, que é um 100% de total,
né, que relacionando tanto o puro quanto o impuro, eu vou ter aqui X. Então, X vai ser 326,5 vezes 100, dividido por 90. Eu peguei aqui o meu amigo para ajudar e deixar o Alan quieto, né? Tá mexendo com o Alan demais. 326,5 vezes 100, dividido por 90, vai dar isso aqui, ó. 362,8 quilogramas de enxofre. Então, esse é o meu resultado verdadeiro. Esse é o meu resultado. Então, se eu tivesse colocado, tivesse chamado de 100% o valor que eu encontrei de puro, eu tinha errado a questão. Professor, como saber se esse valor é com 90% da pureza? É justamente porque ele já te deu aqui, Marina, ó. Ele já disse isso para ti, ó. Com 90% de pureza. Então, o que você encontra aqui, nessa relação, você está excluindo o impuro. Você está excluindo. Nós está levando em consideração a exclusão do impuro. Então, você encontrou, que nós calculamos aqui, fazendo a reação básica, eu já tenho ele como puro, né? Se eu não quisesse fazer isso tudo aqui, se eu não quisesse, eu poderia multiplicar esse valor pela fração, né? No caso aí, 90%. Poderia fazer desse jeito, não teria problema, tá? Deixa eu ver como é que eu tinha feito ali na outra aula. Vou dar aqui um tabzinho. Ixi, bagunçou tudo. Né, ó, no caso aqui, ó, eu poderia... Esse daqui que eu tô falando, Marina, ó. Esquece tudo que eu escrevi ali, ó. Vou botar bem aqui para você diferenciar, ó. Essa parte que eu escrevi, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para não confundir a cabecinha de vocês. Pronto. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui que eu fiz é uma maneira mais prática. Ele te deu... Oxente, o que ele tá mostrando isso daqui? Ou é melhor, né? Dá para ampliar, né? Ampliei demais. E agora eu não sei desampliar. Ô, meu senhor, e agora? Agora bagunçou. Não, rapaz, não tem um cara mais azarado do que eu, não. Tá para nascer. Tá para nascer um caboclo mais azarado do que eu. Bem que dá para ver. Bem que dá para ver. Veja só. O que foi que eu fiz aqui, Marina? Olha, eu não fiz isso daqui tudo, não. Ó. Eu não bati cabeça com isso daqui tudo, não. Peguei, né? Fiz toda a reação de novo. Blá, blá, blá. Cancelei, multipliquei por 2, encontrei o valor. Esse valor de enxofre que a gente encontrou aqui, né? Por isso que eu até coloquei o cuidado também na outra unidade. Esse valor de enxofre que eu coloquei aqui é o que corresponde aos 90%. O valor que a gente vai encontrar lá na reação sucessiva vai corresponder aos 90%. Eu não vou chamar de 100, não. Nós vamos ver questões considerando o valor de 100%. É outra coisa, né? Considerando o valor de 100%. Do mesmo jeito que você tivesse falado aí para mim, para eu trabalhar com a impureza, né? Então, ele me daria a porcentagem da impureza. Puro é aquele que reage. Justo, Maria Rosa. Então, eu ia ter que trabalhar com a impureza. Então, para eu ter impureza, se eu tenho 90% puro, eu tinha que trabalhar com 10% da impureza, não é não? Para fechar os 100. Então, tem muita relação vinculada com a proporção. Então, leva sempre em consideração o 100%, né? Ainda mais que é puro, né? Estou relacionando a pureza. Então, eu não precisava fazer tudo isso daqui, não, ó. Né, ó, pegar 90, blá, blá, blá. Então, o que é que eu fazia? Eu podia vir bem aqui direto, ó. Tá vendo, ó? Pegava aqui a quantidade proporcional, né? Que nós temos no cálculo específico, a amostra de 1 tonelada aqui, né, ó. E multiplicaria a quantidade que eu tenho, né, a quantidade molar, com a massa molar do ácido sulfúrico, vezes o que eu tenho aqui de pureza. Veja que eu estou colocando 0,9, eu não coloquei 90. Coloco 0,9. Se fosse 80, 0,8. Se fosse 70, 0,7. Então, sempre o valor da reação é equivalente à porcentagem. Justo? Justo. Tá? Então, lembre disso daí que você acabou de escrever. Então, eu fiz diretamente aqui, ó. Multipliquei direto com a minha pureza. Sem que eu entrasse aqui, ó, aqui, Marina, ó, sem que eu entrasse aqui e ficasse com medo de dizer, meu Deus, eu vou chamar essa massa aqui de 100%, chamar essa daqui de 90%, encontro X, como é que eu faço? Você pode jogar direto aqui, ó. Pega o valor que a questão te dá de pureza e joga de acordo com o teu entendimento. Ele falou de ácido sulfúrico, então tem que jogar nele.
né? Tem que jogar na questão de produto, né? Então, ó, 0,9 multiplicado aqui pela massa, e nós encontramos o valor que corresponde ao impuro, que é de 362,8, porque você já tem o puro. O puro você já tem, tá ok? Então, eu cheguei nesse resultado sem muitos problemas. Agora, eu quero um resultado para poder sair daqui. Eu não sei mais sair daqui, ó. Tá só nessa mãozinha, eu não consigo mais sair daqui. Rapaz, que coisa, meu. Meu senhor, eu tenho que aprender muita coisa ainda nessa parte de internet. Eu vou ter que descompartilhar, perdão. Eu não estou conseguindo sair daqui. Deu para entender essa, Marina? Deu para entender como é que você vai trabalhar? Deixa eu voltar de novo aqui. Eu vou fazer um intensivão de estequiometria. O que vocês acham? Vou fazer um intensivão de estequiometria? Não entendi o 10 elevado a 3. O 10 elevado a 3 é 1000. É o 1000, Alan. Que é 1 tonelada, né? Oxente, ainda tá. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu faço, gente? Não consigo sair mais, não. Meu Senhor Jesus. Agora tu saiu, né? Depois que eu descompartilhei de novo. É 1 tonelada, Alan. Você pode utilizar o 1000. Como ele quer em quilograma, então, porque tem gente que não gosta de trabalhar com zero, né? Então fica mais fácil na transformação, entendeu? Tá aparecendo agora para vocês? Apareceu? Só confirma aí. Não? Meu Deus, rapaz, meu senhor, né? Yarla. Cadê meu choquito, Yarla? Vai dar certo, gente, vai dar certo. Bora ver se vai aparecer. Apareceu, né? Agora sim. Tô vendo agora. Ufa, nunca mais vou mexer nisso daqui. Próxima. Rendimento da reação é inferior a 100%. Então, aí é uma questão que ele vai te dar. Nós precisamos encontrar as massas, né? E tem que calcular as massas, né? Do ácido acetil salicílico e do ácido salicílico, né? Que é justamente aí a aspirina. Então, bora aqui. O ácido acetil salicílico, que é o AS, é um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro. Sua obtenção pode ser feita por meio da reação de ácido salicílico com ácido acético, catalisado pela presença de um ácido forte. Questões frequentes de informação desse jeito aí. Inclusive, nós vamos ver uma do Enem muito parecida com essa. Muito parecida com essa. Supondo que essa reação ocorra com um rendimento de 80%. Então, é outros 500, viu, Marina? Agora, a minha relação desses 80% é o rendimento da reação, tá? Não é mais a pureza, eu estou falando do rendimento da reação. Então, o que nós acharmos, eu vou ter que tirar os 80% do que a gente achar. Tá? Não vou mais fazer aquela reação, pegar e dizer que ela é 80, não, aí é diferente. Então, bora ver aqui, ó. Não perder muito tempo, não, que eu perdi muito tempo com vocês. Então, veja só. Primeira coisa, encontrar a forma molecular dessas duas espécies. Como é que fazemos a forma molecular? Nós contamos todo mundo aqui, não é? Ó? Contamos todos. Contamos hidrogênios, contamos carbono, contamos todos aqui. Oi, Alonso? Oi, oi. Oi, Vitrola. Oi. Opa, beleza. Então, ó, 138, né, ó. 7 vezes 12, mais 6, mais 3 vezes 16, né? 138. O outro lá, ó, também nas contagens, né, conte quantos carbonos, quantos hidrogênios, enfim,
Aí temos aqui um valor de 168. Como é 1 para 1, então não vou mexer com a proporção aí. Então, veja aí, Marina, veja só. Peguei aqui, ó, e aqui o pH, a pergunta que o pH tinha me feito, professor, a gente vai trabalhar com mol, aqui o pH. Ele está pedindo para a gente determinar o número de moléculas. Quando a gente fala de moléculas, quando a gente fala de íons, quando a gente fala de partículas, quando a gente fala de átomos, a gente está falando de quem? De Avogadro, né, não? Estamos falando de Avogadro. Eita, quase não sai, a língua chega a treme. Então, ó, olha como eu coloquei ali. Veja aqui, a massa molar do nosso amigo, a amostra foi para ele, do ácido salicílico. Professor, como é que eu vou saber quem é aí, professor, no jogo do bicho? Gente, ácido salicílico. O que é isso daqui, gente? É um ácido orgânico, né? Não, ó. Aqui é um ácido salicílico, crianças, ó. Ele é um ácido orgânico aqui, ó. Ó o COH que nós já trabalhamos. Olha ele aqui. O ácido acetil salicílico é a união dos dois ácidos. Na própria questão diz isso. Peguei o ácido acetil salicílico e reagi ele com ácido acético. Não é isso? Ó, reage ele com ácido acético e produz o ácido acetil salicílico, que é o AS. Então, veja, eu vou pegar a quantidade de ácido que eu tenho dele, ó. Aliás, a massa que eu tenho dele. Então, 138 gramas do ácido salicílico está para 1 mol. Mas 1 mol vale quanto em moléculas, gente? Lembre-se, 1 mol corresponde a quanto, crianças? 6 vezes 10 a 23. Eu esperei a Maria Rosa, ela estava digitando, ela estava aqui digitando, estava esperando ela falar. É 6 vezes 7, 6 vezes 10 a 23. No caso, ele quer moléculas, né, não? Moléculas. Então, ó, peguei a amostra, a questão deu pra gente. 27,6 gramas. Até coloquei aqui no meio para poder a gente ver a relação, né, ó. Para a gente poder mostrar a relação. Então, veja, cancelei grama com grama, fica apenas molécula. Não é verdade? Então, no cálculo aqui, eu encontrei 1,2 vezes 10 a 23 moléculas, não é isso? Moléculas desse elemento, né? Desse elemento. Esse valor, aí vem o conto do vigário. Relação mol e molécula, justo, com rendimento. Então, cuidado. Esse valor, ele não é os 80%. Viu, Marina? Esse valor não é os 80%, não. Aquela relação, ele é 100%, justamente, pH. Aquela relação de pureza é que você precisa ficar atenta, viu, Marina? A pureza que ele vai dizer, 80% é puro, 20% é impuro. Então, aí é que a gente tem que ficar ligado. Aqui, não. O valor que eu encontrei corresponde a 100%. E eu vou tirar 80 dele. Né? Então, ó, encontrei esse valor e agora sim, agora eu vou tirar 80% de 1,2 vezes 10 a 23. Então, nesses 80%, né, ó, nesses 80%, eu tenho aí a relação, né? Eu tenho uma relação que é de 9,6 vezes 10 a 23 átomos, Isso daqui era outra coisa que eu estava fazendo de massa, né? O pessoal me perguntou e eu fiz aqui a relação de massa. Tem gente que pode querer trabalhar direto com tirando os 80 daqui, ó, né? Tirar os 80 da amostra, pode ser feita também, tá? Não é muito comum, mas pode ser feito também, porque quando você joga bem aqui, você já joga direcionada com rendimento, né? Você consegue encontrar as moléculas com o fator rendimento, retirando os 80 daqui da amostra. Pode ser possível. Você pode fazer por aí também, tá? O raciocínio é o mesmo, ok? Eu costumo, e eu sempre aconselho os meus alunos a fazer passo a passo, assim, né? Encontrou a quantidade de moléculas, retira aqui a porcentagem, né, que a questão pede para a gente, e encontra o valor, tá? Se quiser pegar da amostra e tirar, pode ficar à vontade, também não tem problema, tá? Aí você não colocaria mais os 27, você colocaria os 22,08, e aí vinculava toda a relação. Tudo bem? Deu para entender também essa, pH? Deu para entender? Normal, né? Normal essa, né? Então, deixa eu só tirar bem aqui minha dúvida de uma coisa. Deixa eu ver aqui. Pronto, 0,8 vezes
6 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui dividido por... certo. Bora lá. Vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima. Mais um exemplo, a gente entra em questões mesmo, tá bom? É mais uma relação aqui. Pronto, a gente já terminou, né? A gente vai entrar em questões mesmo agora, tá? Vamos entrar em questões. Então, mostrei para vocês as principais relações, né? E as que possivelmente vocês se depararam lá no Enem. Eu quero combinar com vocês um dia para a gente brincar só de questões de estequiometria. Eu vou escolher umas aí bem capciosas. Até mesmo a gente termina de concluir todas essas daqui e vai fazendo mais. Então, para a gente poder... a oficinazinha, né? O Duzante fez a oficina, eu quero fazer a oficina com vocês de estequiometria. Tá bom? Bora combinar isso? Tem que ser o mais breve possível, né? Tem que ser o mais breve possível. Justamente. Eu vou convidar aí uns 3 professores para me ajudar. A pessoa, 3 professores de química, cada um fazendo 10 questões. Então vocês vão ficar tudo... Meu Deus, não aguento mais, a internet vai explodir. Bora ver essa de aprendizagem aí. A mineração de calcita, Rio Grande do Norte, embora seja atividade que se destaca no setor econômico local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal, que é o óxido de cálcio, que é obtida pela decomposição térmica do calcário, mesmo apresentando numerosas aplicações na indústria e na agricultura, entre outras, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a decomposição do carbonato de cálcio. Então, nós temos aí a representação toda, né, uma decomposição, e tem aqui uma decomposição da amostra de 400 quilogramas. Com a decomposição de 400 quilogramas do calcário, se emitem para a atmosfera quantos quilogramas de CO2? Primeiro, temos que calcular a massa molar. A questão não dá para a gente. Muito obrigado, questão. Né? Ela não dá para a gente. Então, a gente calcula a massa molar. O cálcio é 40. Eita, professor, eu tenho que saber. A Marina me perguntou. Marina, nós não necessitamos saber. As massas têm que ser fornecidas ou na questão ou na tabela periódica. Tá? Então, 40 mais 12. Opa. Mais 12. Vai dar 100, né? Muito obrigado, Maria Rosa. Vai dar 100. Mais 3 vezes 16. Vou colocar assim, tá, Maria Rosa? Porque tem muitas pessoas que não conhecem esse processo. Então, a gente faz passo a passo para facilitá-los, né? Temos que ser solidários aos amigos. E o carbono, aliás, o CO2, 44 gramas. 12 mais 2 vezes 16. Então, vai dar 44 gramas por mol. Bem, está balanceado, tá não? Vocês também estão balanceado? Tem um cálcio e um cálcio. Eu tenho um carbono, tenho um carbono. Eu tenho 3 oxigênios, eu tenho 3 oxigênios. Então, tá 1 para 1. A minha relação é 1 mol, né, 1 mol de calcário para 1 mol de CO2. Para 1 mol de CO2. A massa nós calculamos, obviamente. Nós calculamos a massa aqui. Então, vai ficar 100 gramas. 100 gramas de calcário está para 44 gramas de CO2. A amostra que a questão deu foi para calcário, que foram 400 quilogramas. Aí me perguntam, professor, eu preciso transformar? Não. A questão está pedindo em quilograma. Então, eu preciso saber quanto é que eu tenho de quilograma produzido do gás, né? No caso, o CO2. Não é não? Preciso ter essa relação aí. Cancela o grama com grama. Então, vai ficar X é igual a 400 quilogramas vezes 44. Tudo isso aqui dividido por 100. Né? Então, vamos ver aqui. 400 vezes 44. Tudo isso aqui dividido por 100. Então, dá 176 quilogramas, né, de 176 quilogramas de CO2. Tudo bem? Letra D, né? Letra D. Eu não lembro como é que eu tinha feito essa. Mas cheguei no mesmo resultado. Ainda bem. Não passei vergonha. Essa questão aqui,
Uma questão que eu rodei com a galera, batemos cabeça lá na outra unidade e a gente conseguiu chegar num denominador comum. Então, no início eu tentei fazer essa questão como se fosse um equilíbrio químico, né? Peguei o início, lembra pegar o equilíbrio químico? Início, reagiu, formou, né? Tentei fazer dessa maneira e não consegui chegar no resultado esperado. Então, nesse tipo de reação, nós temos que trabalhar reações sucessivas. Não, na verdade, não. Nesse caso, não seria uma sucessiva, né? É como se estivesse fazendo assim, pegar, lembra? Que no início é como se estivesse dizendo isso, né? X mais Y mais Z, X mais Y mais Z, então tinha assim, início, eu tentei fazer dessa maneira, né? Início, reagiu, formou, aí equilíbrio. No início eu tenho aqui 5 mols aqui 0, que está iniciando, não reage, né? No equilíbrio, que seria após 1 minuto, eu teria 4 mols aqui, 3 mols aqui, aqui 1. Aí eu tentei voltar para cá, porque esse aqui é o que reagiu e formou, então aqui seria a diferença 4, mas não bate com o valor aqui, né? Não batia com o valor, então não rolou. Não rolou essa minha ideia. Então, vamos lá, vamos ler. Vamos ler. Considere uma reação hipotética que ocorre em fase gasosa e envolve os reagentes X e Y e o produto Z. No experimento, foram misturados em um recipiente 5 mol de X com 5 mol de Y. Após 1 minuto, nesse recipiente havia 4 mol de X, 3 mol de Y e 1 mol como registrado no quadro. Então, tá aí o quadrinho bonitinho, né? Supondo que essa reação prossegue até o consumo total do seu reagente limitante, ou seja, aquele que vai ser consumido, obviamente, se eu tenho um limitante, eu tenho um em excesso, né? Se eu tenho um limitante, eu tenho um em excesso. Então, considerando as quantidades iniciais de X, Y, é correto afirmar que a quantidade máxima de Z a ser obtida nessa reação é de... Veja só, observe bem que como foi a minha resolução. Eu primeiro analisei, né? Eu estava colocando 1 para 1 aqui. Tentei fazer do jeito que eu tinha dito para você, PH. Então, veja como é que eu fiz. Eu encontrei a proporção. Como? Eu peguei os valores iniciais, vou colocar de vermelho aqui para diferenciar. Peguei os valores iniciais e vi que os que eu tinha após 1 minuto, né, 1 minutinho aqui, era a diferença, né? Como se eu tivesse uma proporção de 1, não é? Por isso que eu coloquei 1 aqui. Seria 5 menos 1, 4. Não é não? 5 menos 1, 4, não é isso? Ó? 5 menos 2, 3. Então, eu consegui chegar aqui nessas proporções. Ali eu não mexi, deixei aquele valor lá, não é? Então, para eu poder encontrar a quantidade relacionada a Y, né, derivada ao elemento Y, eu peguei os valores de mol, que daqui é mol, né, ó. Querendo ou não, isso daqui é mol, mesmo sendo proporção, mas é mol. E trabalhei com eles aqui, ó. Eu verifiquei o excesso. Quem estava em excesso? Se era X ou se era Y. Eu fiz a verificação, do jeito que eu tinha feito no início. Então, peguei aqui, ó, 1 mol. Peguei 1 mol de X. Aqui é 1 mol de X. E trabalhei com 2 mols de Y. Peguei 1 mol de X. Trabalhei com 2 mols de Y. E repeti aqui as proporções dos outros, né? Eita. Repeti a proporção dos outros. Encontrei aqui esse valor 8, né? Ó. Eu dobrei, né? Pergunto a vocês, seguindo aqui essa proporção, né? 1 para 2. Esse Y, ele tinha que ser 8. Não é não? Se eu estou levando em consideração essa proporção de 1 para 2, já levei em consideração. E eu tinha 4 mols, aqui tinha que ser quanto? 8. Do jeito que nós trabalhamos lá do 0,25, lembra? Aqui tinha que ser 8. Então, eu fiz o cálculo para dizer isso, para mostrar para vocês. Deixa aqui, por favor. Eu fiz um cálculo para mostrar para vocês isso. Que aí é o dobro, é 8. Tá? Não seria o 3. Não seria o 3. Justamente. A relação é do excesso, né? A relação está em excesso, é do outro lado. Não é não? Então, veja só.
Aí eu faço a mesma coisa aqui, fiz a mesma coisa, né? 1 mol, peguei 1 mol e 2, 3. Qual o valor que eu tenho aqui? O valor de 1,5. Veja que quem está em excesso, justamente como a Marina falou, é o X. Está no excesso de 2,5, não é? 2,5. Então, eu não vou trabalhar com excesso. Eu não trabalho com excesso, eu vou trabalhar com quem está no seu limite, que é o limitante. Então, por isso que eu fui para o Y. E como eu tenho a proporção que é em mol, 2 mols aqui, ó. Eu tenho 2 mols do Y. Não vou trabalhar com o que consumiu agora, eu vou voltar para os 5 mols, né? Eu volto para os 5 mols, por isso que eu não botei 3 aqui. Eu vou voltar para os 5 mols, então eu vou pegar os 2 mols que eu tenho aqui de Y para 1 mol que eu tenho aqui de o nosso amigo Z. Eu tenho um mol aqui e tenho um mol aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho um mol para representar. Não entendi essa relação de excesso. Já, volto já. Eu volto já para lá, Gabriel. Deixa eu só concluir, tá bom? Então, veja. Utilizei as proporções, fiz um cálculo e encontrei o valor que eu necessitava. Esse valor era o valor que estava, que era para estar, esse valor é que era para ser em X, né? Que era para ser em X, era para ser 2,5. Porque esse aqui é 3, ele tinha que ser 2,5 lá, porque, né, a questão de duplicar, não é verdade? A questão aí da duplicação, a relação direta. Então, o valor relacionado ao nosso amigo Z, porque se consumiu, estou falando do limitante, estou falando do reagente limitante. Então, seria a letra A, que é 2,5. Voltando aí para o Gabriel. Gabriel, é o seguinte. Se ele disse bem aqui para a gente que é 4, seguindo o que eu notei, 5 menos 1 é 4. Até aí, tudo bem, Gabriel? 5 menos 1, 4. Você está vendo isso? Só me confirma, me dá o feedback, para saber se você está... Tô acompanhando. Beleza. Do mesmo jeito aqui. 5 menos 2, 3. Certo? Levando em consideração essas proporções, aqui é 1, aqui é 2. Então, o meu resultado aqui tinha que ser 8. Que é o dobro. Tá vendo? O meu resultado era para ser 8, que é o dobro. E o meu resultado aqui está 3. Então, se está 3, se a minha indicação de proporção aqui não é a correta, é porque quem está em excesso é o X. Quem está em excesso é de onde eu tirei o parâmetro inicial. O meu parâmetro inicial foi lá no X. Eu vi que eu tinha 4 mols nele, e para eu ter na proporção do outro, tem que ser o dobro. E ele não é o dobro. Ele não é o dobro. Não é? Ele não é o dobro. Você vê aí. O dobro é 2 vezes esse valor. Né? 2 vezes esse valor, que seria 8. Pela proporção que nós deduzimos. Que no caso correspondente a 2 mols. Então, se ele está em excesso, Gabriel, aí o excesso eu vejo, o excesso aqui de 2,5, né? Porque, na verdade, seguindo essa relação, ó, se ele deu 3 aqui, ó, se ele deu 3, eu já estou indicando, eu tenho que ver se esse resultado aqui bate, Gabriel, foi o que eu fiz, ó. É fazer o bate-bola. É fazer o bate-bola. Se você deduziu que ali está em excesso, pelo fator de valor, então você faz o contrário. Então, eu vou ver agora se vai bater a minha ideia. Se aqui é 3 mols, eu vou chamar ali, né, de 1, né, que é a proporção que eu tenho, 2, 1, e vou ver se vai bater. Se der 4, aí deu problema, né? Mas não vai dar 4, vai dar metade, dá 1,5. Se aqui é 3, Gabriel, aqui tinha que ser 1,5. Você compreendeu agora? Se lá é 3, 1 é metade de 2. Então, o valor de mol ali tinha que ser 1,5. Então, quem está em excesso é justamente esse nosso amigo aí, X, que tem um excesso, inclusive, aí de 2,5. Ele tem um valor que está em excesso, está passando esse valor de concentração de 2,5. Então, eu não trabalho com ele. Eu não vou trabalhar com ele, eu quero saber a concentração aqui relacionada a Z. E eu vou trabalhar com o que é o limitante. No caso, o limitante é o Y. O limitante é o Y. Gabriel, deu para entender? Gabriel e os demais que não conseguiram entender no início, deu para entender? O valor que tinha que ser lá em 4 era 1,5 e não 4. Era 1,5. Então, por isso que ele está em excesso.
Deu para ter o parâmetro? Teve dúvida? Se você não conseguiu fazer isso a olho nu, repete a segunda parte. Repito sim. Eu vou até mostrar agora aqui, ó. Eu estou em dúvida, eu não sei. Vou botar bem aqui do lado, tá vendo, ó? O que é que eu faço? Vou pegar isso daqui. Então, eu digo assim, vou pegar o de X, 1 mol de X, que é a minha proporção, todo mundo entendeu que é a proporção, né? Para 2 mol de Y. Então, se eu tenho 4 mols aqui, se eu tenho 4 mol de X, será que aqui vai dar 3? Né? Será que aqui vai dar 3? Vou botar Y, né? Não vai dar 3. Então, esse Y aqui tá quanto? 4 vezes 2, tá dando 8. Não dá 3. Então, já vi que não é. Já vi que o problema tá no X. Mas se eu tenho dúvida, eu faço a mesma coisa com o outro. Faço assim, Marina. Fiquei sem espaço. Vou fazer bem aqui em cima, tá? Ó. Fazer bem aqui. Eu faço a mesma coisa, ó. Agora eu vou voltar, ó. Vou pegar 1 mol de X. Vou pegar aqui, ó, 1 mol de X. Para 2 mols de Y, eu vou botar aqui o valor que eu tenho, não são 3? Se bater 4 lá, aí o negócio pegou, né? Só que não vai bater 4. Vai ficar o quê? 3 dividido por 2. Então, se aqui é 3, lá tinha que ser quanto? 1,5. Porque aqui é metade, então não está batendo em nenhuma das vertentes, gente. Não bate nem na vertente de eu relacionar o 4 como valor correto e o dobro dele ser 8, que não bateu aqui, do mesmo jeito de eu relacionar agora o 3 e não bater o valor dele correto, que é o 1,5 do outro lado. Então, consequentemente, não está batendo aonde, gente? Não está batendo em X. Então, X é o excesso. Então, X é o excesso. Letra A. Crianças, eu vou ter que ir embora, eu tenho que ir lá pro... A Tony nem me avisou o horário para eu poder sair correndo, nem a Orleane também me avisou. Eu saí correndo para ir pro Primavera. Ô, derrota. Tem que ir pro Primavera agora. Primeiro e segundo ano lá me esperam. Ô, Alan, você me deixou feliz, rapaz. Muito obrigado. Fiquei até arrepiado você dizendo que a aula foi boa. Muito obrigado mesmo. Você é um rapaz de um coração muito bom. O PH, do mesmo jeito. Só meninos educados. Eu que agradeço, Marina. Eu que agradeço vocês participarem, estarem sempre na minha aula. Fico muito feliz. Orleane, deixa eu te dizer uma coisa. Saulo, um abraço. Eu sonhei contigo. Valeu, Eclis. Sonhei você dizendo assim, professor, tchau, estamos com saudade. Digo, meu Deus, estão me despachando. Eu vi esses meninos crescer, eles já estão indo embora, então vão caminhar sozinhos. Olha aí, Saulo, um abraço para você, ó. Pronto. Foi só ser esse abraço. Tchau, gente. Um abraço bem forte para todos. E vamos estudar. Próxima aula eu continuo respondendo essas questões aqui, tá bom? Mas eu vou já dar entrada no volume 3, tá bom, gente? Vamos entrar no volume 3, tá? Nós estamos atrasados. Um abraço, pessoal. Fiquem todos bem. Valeu, pequeno mestre Eclis.